Boa noite, eu me chamo Rafael, sou servo permanente do Instituto Beneditino em Adoração. Estou aqui tem uns 6 anos, eu acho, mais talvez. E eu fui chamado hoje aqui para partilhar com vocês, para partilhar uma parte da minha vida que muitos que estão inseridos aqui na realidade do Instituto conhecem, que é a minha família. Meu pai, Raoni, minha mãe, Milena, meu irmão, Davi, todos são membros do Instituto Beneditino em Adoração, pela graça de Deus. Deus, Ele entendeu, em sua infinita sabedoria, que eu, do jeito que sou, ruim, precisava de um empurrãozinho. Ele me colocou dentro de uma família onde eu tinha claros exemplos de busca pela santidade. Onde eu sei que a grande maioria, infelizmente, das famílias hoje não tem. Ou de um lado da família ou do outro, você vai se deparar com desequilíbrio. E pela graça de Deus, por entender que na minha capacidade era assim que eu ia conseguir chegar no meu caminho de santidade, que é o Instituto, Ele me deu a graça de ter 2 pais que desde pequeno foram esse exemplo a todo momento ali para mim. E desde o início da minha caminhada, eles foram sempre me levando para todos os lugares, todas as missas, todos os grupos, mesmo que eu não entendesse, eu estava lá. E é muito legal ver as crianças aqui dentro do Instituto, como os pais vêm para a missa, vêm para os eventos do Instituto e fazem com que eles participem daquilo, mesmo que seja na hora da missa aqui dentro, ou brincando com pessoas que também fazem parte dessa realidade. Porque mesmo sem entender, isso foi o que fez com que eu vivesse a minha vida católica passivamente, de certa forma, até eu ter a minha própria experiência com Deus. Eles me levavam, a gente ia na casa Monsenhor Catão, a gente ia em diversas paróquias, e eles sempre me levavam. Então, por estar ali junto deles, eu fui entendendo que aquilo ali tinha uma certa importância. Eu podia não entender exatamente qual importância era, porque eu não compreendia o que estava acontecendo. Mas a todo momento eu estava lá. O meu pai, ele prega muitas vezes, então ele me levava e eu acompanhava, eu podia não entender o que ele estava falando. Mas eu entendi que ele estava dentro da igreja e que ele estava falando para muita gente. Eu falei, caramba, isso aqui é legal, meu pai está falando ali. É um exemplo que eu tive. E Deus chama a todos nós a sermos esses exemplos, mesmo que você não o tenha dentro da sua própria casa. Tanto, principalmente para os jovens aqui que irão formar uma família, Deus te chama a ser esse exemplo a partir de agora. Ele precisa que você organize a sua vida para quando chegar lá na frente, o seu exemplo ser coerente com aquilo que você vive aqui dentro. E aos pais que já vivem aqui dentro, o seu exemplo precisa ser coerente. Você tem que viver aqui dentro e na sua casa as mesmas coisas. E eu fui vivendo, eu fui crescendo dentro dessas paróquias, dentro dessas realidades, e eu lembro de um fato engraçado que aconteceu e ficou muito marcado em mim, porque é muito engraçado, de como o exemplo é mais importante do que qualquer outra coisa. Ou seja, e por isso que eu ressaltei aqui logo no início a importância de nós ordenarmos a nossa vida e de darmos o exemplo, principalmente aqui aos pais nesse momento, porque
vocês são chamados a dar esse exemplo agora, nesse exato momento, àqueles que Deus vos chama a dar. Então, e esse pequeno testemunho de exemplo, muito engraçado, é que eu lembro claramente que eu estava na Doce Mãe de Deus, eu era muito pequeno, então assim, eu não tinha muita noção do que estava acontecendo. O que eu me lembro eu não lembro se era uma missa ou se era uma adoração, mas eu estava lá, mais uma vez, inserido dentro da igreja, e minha mãe se ajoelhou. Aí eu fiquei olhando assim e tal. Eu nem sei como eu lembro disso, para vocês verem quão marcado ficou, porque eu era muito pequeno. E eu fui e fiquei bem pertinho dela, ela ajoelhada. E ela começou, pela primeira vez que obviamente, eu nem sabia o que era, se eu não sabia o que estava acontecendo, quem dirá saber o que era, o que ela estava fazendo, ela começou a orar em línguas, bem baixinho, do jeito que vocês que conhecem a minha mãe, sabem que ela é bem quietinha, calminha, e ela começou a orar em línguas, bem baixinho. E até hoje ficou marcado em mim, porque eu achei que ela estava fazendo uma oração em português, uma oração ali. Na minha cabeça, eu entendi ela repetindo, Maria Cartola, Maria Cartola, Maria Cartola, Maria Cartola. E eu escutei ela rezando aquilo e eu fechei os olhos assim e comecei, Maria Cartola, Maria Cartola, Maria Cartola, Maria Cartola. Para vocês entenderem o quanto o exemplo vai ser muito mais importante do que qualquer outra coisa que você tente fazer. Tem uma história, eu não lembro exatamente onde eu escutei ela, mas eu vou trazer aqui. De uma mãe que pediu ao padre que acompanhasse ela até a sua casa, porque o filho dela estava perdido, o filho dela não queria saber de igreja, o filho dela não queria saber de nada, e ela queria trazer ele, e ela pediu que o padre fosse até a casa dela, para que fizesse uma oração ali com ele, tal, conversasse um pouco, e chegou lá, a mãe preparou tal, e deixou o padre conversar com o filho. Talvez eu altere um pouquinho a história, porque eu não lembro exatamente, mas, enfim. Ele deixou o padre conversar com o filho. E, à medida que eles conversavam, o padre perguntou, mas por que você não quer? Sua mãe lhe chama tanto, ela vai tanto lá na igreja, ela fala sobre você, pede que eu reze por você, mas por que você não quer participar? O rapaz falava que, porque toda vez que ela chegava da igreja, ela chegava reclamando, apontando o dedo na cara dele, falando que ele não prestava para nada, falando que ele não saía do canto, que ela saiu, estava no mesmo lugar, e quando voltou, ele estava parado lá no mesmo lugar de novo, e ele falou para o padre, está entendendo o que está acontecendo? Se eu for para a igreja para voltar e ficar assim, eu prefiro ficar aqui mesmo. Então, principalmente, antes de tudo, o exemplo daquilo que nós fazemos vai atingir mais diretamente, não só, principalmente, mas não só na relação das famílias, mas na relação das pessoas que estão ao redor das famílias, os amigos, a realidade do trabalho e todas essas outras realidades. Elas vão ser atingidas muito mais pelo teu exemplo do que por você falar ou tentar de outras formas evangelizar. Essas outras formas de evangelização, elas são muito válidas. Você vir para o Instituto é incrível, mas a sua vida dentro do Instituto, ela precisa ser coerente com a sua vida fora do Instituto. A sua vida dentro do Instituto precisa ser coerente com o que acontece dentro da sua casa. Não são duas pessoas diferentes. Não são duas coisas separadas. Deus te chama a ser a mesma pessoa aqui dentro do Instituto quanto dentro da sua casa. Se você apontasse para os seus irmãos aqui dentro do Instituto, como você faz dentro da sua casa, será que seria plausível uma coisa dessa? Então, esse exemplo, essa vida aqui, precisa ser vivida tanto com seus irmãos,
quanto as pessoas que Deus primeiramente te chama a converter, a caminhar. Deus te deu o caminho de santidade, que é o instituto, mas primeiramente vem o teu matrimônio, vem essa realidade. São coisas unidas, caminhando para o céu. E, nesse sentido, eu fui caminhando, junto aos meus pais, junto ao meu irmão, que entrou um pouco depois. Mas, apesar desse exemplo muito grande que eu tenho da Sagrada Família dentro da sua casa, da minha casa, graças a Deus, eu consigo imaginar o quão difícil seria para mim se eu não tivesse. E que muitas realidades são assim. Eu digo que eu tenho um forte exemplo da Sagrada Família muito claro, porque minha mãe é igual Maria, assim, calada, tranquila, nada aborrece e segue rezando, 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 rezando. E meu pai, parecido ali com São José, que resolve as coisas, vai atrás, trabalha, trabalha, trabalha. E quando eu era pequeno, meu pai ele é vereador e ele tem uma realidade de trabalho absurda. Tanto que eu nem via ele direito, assim, via ele saindo para trabalhar às vezes, via ele voltando de noite. E, assim, ele não conseguiu participar por muito tempo ali. E ele só veio entender isso depois, e eu só vim entender isso depois. Só que todas as vezes que a gente estava junto, a gente estava na igreja. Todo o exemplo que ele me dava, mesmo que não fosse a todo momento, era o exemplo de São José. Depois que a gente passou, que ele entendeu isso, que eu entendi isso, que nós nos unimos mais e fomos buscando devagar entender e crescer nesse laço, eu percebi o quão difícil teria sido se ele não tivesse me apresentado a realidade da igreja. E quão seria impossível de viver essa realidade dentro de casa se ele fosse uma coisa diferente quando chegasse lá. Isso que ele é uma pessoa bem... Ele é o contrário, é estourado. Sei lá o quê, tá. Mas nunca faltou a parte boa do exemplo. A maioria deve conhecer os temperamentos e, enfim, a beleza do temperamento é você poder controlá-lo. Então, apesar de todos terem coisas ruins, a beleza disso é você poder controlar, e Deus te chama, nesse seu temperamento, a ser maior que isso, e ir além disso, e dar exemplo a mais, dar exemplo apesar das suas falhas, de sentar, entender, cuidar. E isso que eu fui vivendo dentro da minha família. Fui participando e em 2018, eu acho, 2017, acho que foi por aí, 2018 ou 2017, eles entraram aqui dentro do Instituto. E quando eles entraram dentro do Instituto, eu ainda era coroinha, e ainda não entendia 100%, já entendia muito mais, mas não entendia 100%. Até hoje não entendo, mas entendia muito mais. E nós fomos vindo cada vez mais aqui para dentro do Instituto. Para mim, naquela época, como eu falei no começo, eu fui vivendo passivamente a minha fé católica. Eles me levavam, acabou se tornando um hábito ali, e eu ia vivendo passivamente essa fé. Que, para uma criança, não é ruim. Você estar inserido na realidade da igreja é muito importante. Se tiver uma experiência cedo e viver ativamente, melhor ainda. E nós fomos vindo devagar, cada vez mais, para o Instituto. E teve uma pessoa muito importante nesse processo, que é a irmã Escolástica,
muitas pessoas já ouviram essa história, mas vou contar mais uma vez, que toda vez que a gente vinha, ela nem era irmã escolástica na época, era Ada, mãe, irmã escolástica, ela chegava assim para mim, ei, tem um grupo jovem na sexta, tá, vamos lá. Aí eu, não, beleza. E não ia. Aí ela chegava pro meu pai, quando eu não ia, meu pai ia, ela chegava pro meu pai, ei, Rafael, cadê? Bora pro grupo jovem, sexta, tal, é legal, ele vai gostar. Aí meu pai chegava em casa, ei, escolástica tá te chamando para ir pro grupo jovem e tal. Eu falei, não, eu falei com ela, eu vou. E não ia. Aí, em um certo domingo que eu fui para a missa lá, ela chegou num canto assim, me encurralou, falou, ei, rapaz, e o grupo jovem? Eu falei, tá, não, eu vou. Aí eu fui, só que dessa vez eu realmente fui. E ali aí eu passei a participar mais frequentemente aqui dentro do Instituto, e foi uma graça muito grande compreender que era o meu caminho de santidade, e que minha família toda foi chamada a viver esse caminho de santidade, o que não é a realidade de muitas famílias. E tá tudo bem não ser a realidade de uma família, mas entender que, apesar do seu caminho de santidade ser aqui dentro do Instituto, você tem o seu caminho de santidade que não são diferentes, mas que se unem com a sua família caminhando em direção ao céu também. E eu passei a vir mais até que chegou o Adora Jovem. E no Adora Jovem, eu tive uma experiência com Deus muito grande aqui dentro do Instituto. Foi em 2019. Teve esses 3 dias de retiro do Adora Jovem. Eu vivi essa experiência que eu nunca tinha imaginado viver, nunca tinha entendido. Na hora eu até fiquei com medo da gota do que estava acontecendo. Começou a adoração, já estava meio esquisito, o Santíssimo começou a virar, falando, vem em mim não, vem em mim não, vem em mim não, por favor, por favor. Mas aí, eu vivi naquela noite uma experiência incrível com Deus, uma experiência mística que me fez me voltar totalmente para Deus. E a partir daquele momento, eu passei a viver uma fé ativa dentro da igreja. Eu não estava mais ali por hábito. Apesar de viver todos aqueles anos sem até querer compreender, porque eu gostava, estava ali e tal, tranquilo. Às vezes até achava meio ruim, tal, não podia estar dormindo mais. Mas a partir daquele momento que eu tive essa experiência com Deus, porque meus pais insistiram em me fazer parte dessa realidade, e os jovens daqui têm essa missão de dar essa oportunidade para o filho de vocês de viver uma experiência com Deus dentro da igreja. E os pais aqui de ser exemplo para os filhos, para que eles possam querer viver essa experiência. E meus pais, pela insistência deles, tiveram um filho que foi no retiro e viveu uma experiência com Deus. E a partir daquele momento, não eram mais apenas meus pais que queriam a minha santidade, mas eu queria buscar essa santidade. Eu queria entender o que era essa santidade. Eu queria entender as coisas da igreja, eu queria viver as coisas da igreja. Eu queria adorar e servir com alegria, porque era isso que o carisma me chamava. Então, a partir do momento que eu passei a viver uma vida ativa dentro da igreja, agora não era mais foi por influência, mas não era mais por obrigação. A partir daquele momento, eu comecei a desejar mais a minha santidade do que meus pais. Porque a minha santidade é minha. Apesar de todas as coisas, apesar de tudo, o seu caminho para o céu é entre você e Deus. Apesar de tudo. A realidade do Instituto, você vem caminhar com irmãos, você caminha com a sua família até o céu. Porém, se você vai ser salvo ou não, é entre você e Deus. E naquele momento, eu escolhi buscar essa salvação. E ali, tudo passou a mudar.
eu comecei a entender aqui, eu já vou avisando que eu já estou indo para o final, tá? Eu comecei a entender aquilo que meus pais viviam, aquilo que meus pais desejavam. E o porquê deles me levarem, o porquê deles me fazerem ter essa fé passiva, de certa forma. Só um segundo. Porque, para mim, naquele momento, se tornou uma coisa muito mais importante do que todas as outras. De todos os exemplos que meus pais me deixaram, de todas as coisas que eles me incentivaram, de todas as coisas que eles falaram, muito maior para mim foi eles terem me feito ser presente dentro da igreja. E eu olhar para eles dentro de casa e poder enxergar, de certa forma, poder enxergar a igreja doméstica que eles eram para mim. Poder enxergar, a partir do momento que eu abri meus olhos para essa realidade, enxergar que aquilo que eles viveram dentro da minha casa era o que eles viviam aqui. E aqui eu entendo que a grande maioria, infelizmente, eu repito, das famílias, a grande maioria dos adultos, principalmente aqui, não tiveram um exemplo tão forte de Deus dentro das suas casas. Por que eu falo os adultos? Porque muitos jovens que estão aqui são filhos de membros. E muitos jovens de pessoas que não são membros daqui também não têm essa realidade. E aqui eu quero que vocês entendam que Deus chama vocês a serem os primeiros. Independente de idade ou qualquer coisa do tipo, ou do tanto de tempo que já passou, Deus chama vocês a serem os primeiros a dar esse exemplo. A ser os primeiros a insistirem devagar, não intrusivamente, mas fazer com que as pessoas que estão dentro da sua realidade, dentro da sua casa, queiram viver a mesma coisa que você vive aqui. Se aquela mãe que eu contei da história, ao invés de olhar para o filho dela quando chegava em casa, mesmo que cansada, quando ela chegava em casa, ela olhava para o filho dela e falava todas aquelas coisas, se ela fizesse de forma diferente, se ela com atos mostrasse o que ela estava vivendo dentro da igreja, o filho dela não poderia olhar para ela com outros olhos e a partir de um convite, ter um coração mais dócil àquilo que ela convidava-o. Então, Deus nos levanta, por estarmos aqui nessa noite, Deus nos levanta a sermos os primeiros a darmos esse passo. E tanto do pai para o filho, quanto do filho para o pai, às vezes. Tem muitos jovens aqui que eu sei que tem uma realidade que não é fácil com os pais. Mas pela tua insistência, não diretamente, não uma insistência batendo de frente, mas pela tua insistência em mudar de vida e buscar a santidade dentro do instituto e dentro da sua casa, a conversão daqueles que estão ao seu redor converge para isso. Por quê? Porque Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Então, se você permanece no caminho, permanece na verdade e exala a vida que Ele te dá, não tem nada que te tire desse lugar, não tem nenhuma influência que te tire desse lugar que Deus quer te colocar. E é por isso que nós vamos adorar aqui essa noite. Nós vamos adorar para que Deus nos fortaleça, porque eu e você, sozinho, não sai do lugar. Então, Deus se faz presente no pão e fica aqui na frente para que a gente venha pertinho aqui, assim, ó. Senhor, me dá forças, porque eu sei que se eu chegar em casa e tiver louça pra caramba, eu vou reclamar e ainda vou reclamar com quem tiver dentro da minha casa. Aí Deus se faz presente aqui, porque
ainda além de todas as coisas, na sua infinita bondade, Ele entende a nossa... Quando Deus te chamou, isso que eu falei, que Ele está te chamando aqui, está te chamando, Rafael, que chamado é esse? Ele está te chamando a ser esse primeiro. Ele já contou que você ia ser ruim. Ele sabia que você ia cair, que você ia ser ruim, que você ia ser aquilo, que ia ser isso, que ia demorar, que ia vacilar. Mas Ele sabia que você tem a capacidade de insistir, porque Ele disse que estaria com você até o fim dos tempos. E por isso que Ele vai se fazer presente, já se faz presente e vai se fazer presente fisicamente aqui essa noite. Porque é necessário que nós estejamos perto dEle, que nós possamos pedir esse auxílio. O corpo e sangue de Cristo presente no meio de nós, para que finalmente eu possa ser um pouquinho menos ruim e as pessoas que estão ao meu redor possam enxergar que aquele que me deu vida faz com que eu exale vida para eles. Aquele que é a verdade faz com que eu exale a verdade para eles. Pode vir, Carol. E é por isso que nós vamos adorar. Porque nós precisamos. Deus nos chama. Cabe a nós responder esse chamado dele. Ele nos chama, ele se faz presente. Precisamos responder. Filho, eu não sei a realidade que se passa na tua casa. Mas eu tenho certeza que esta mesma realidade, vivida em Cristo, se torna outra. Pelo teu exemplo, pelo teu caminhar, por Deus te prometer que Ele não te abandonaria até o fim dos tempos, você é capaz de transformar a si mesmo primeiro e aqueles que estão ao seu redor. Graças e louvores sejam dados a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores sejam dados a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores sejam dados a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Senhor Jesus, o coração já bate forte ao te ver. A tua graça hoje eu quero receber. Sem a bênção do Senhor, não sei. Senhor Jesus,
multidão lá no caminho a te esperar. Vem, ó Santo de Israel, passar também. Este lugar é o Rei, à nossa frente está. É feliz quem o adorar. É Jesus, o nosso mestre rei, bem aqui, tão perto se deixa encontrar, diante do Rei dos Reis, todos joelhos se dobrarão. A sua história, Rafael, me lembrou muito a minha. Eu também sou filha de um casal muito católico. Cresci, como você mesmo disse, sendo levada para os lugares. E tem horas que a gente é criança e a gente não entende. Mas um caminho foi me apresentado. Muito cedo. Ver o movimento de Deus dentro da minha casa, ver os meus pais se doando, se entregando pela obra do Senhor. Era muito bonito. Mas você também falou uma coisa muito importante. Foi a sua experiência com Deus que te trouxe aqui e firmou os teus pés. Que você já não vivia pela experiência de seus pais. E assim também aconteceu comigo. Eles me apresentaram o caminho e eu pude conhecer esse Deus. E um dia, aquele casal, meus pais, resolveram botar os pés fora da igreja. E levaram meus irmãos juntos. Mas eu fiquei. E escutei uma coisa de um padre que me acompanhava na época, que ele disse assim: reze, filha, pela conversão de sua família, porque você é o único elo de ligação entre eles e Deus. E aquelas palavras foram muito fortes no meu coração na época. A gente passou um momento muito difícil. E essa família voltou para a honra e glória do Senhor. Então, como é importante, como você diz, o Senhor te chama. O caminho te foi apresentado, mas a decisão é de cada um de nós. Todos os dias esse caminho é apresentado a nós. Todos os dias. Meus irmãos, quanta graça nós temos. Nós conhecemos Deus tão de perto. Mas no dia que a gente quiser virar as costas e ir embora, Jesus vai deixar. Porque Ele respeita a nossa decisão. Mas no dia que a gente quiser vir se encontrar com Ele, Ele vai estar como aquele pai do filho pródigo, esperando a gente na porta, de braços abertos para dar o maior abraço que a gente possa receber na vida, com o maior amor que a gente possa receber na vida. E nesses pouco tempo, um pouco antes da nossa oblação, eu vinha meditando justamente sobre isso. O caminho que a igreja nos oferta, nos oferece, nos apresenta, é um caminho que dá certo há 2000 anos. Ele é um caminho sem volta, mas é um caminho que dá certo. Se você quer uma fórmula que dá certo na sua vida, siga o que a igreja diz. Quem passou por esse caminho não se arrependeu. Não se arrependeu. E passou e deixou sua marca. E é isso que Deus quer. Deus é o único que não passa. Um dia nós vamos passar. Mas alguém que viu o nosso testemunho, que viu aquilo que Deus realizou na nossa vida, vai dizer que também quer. E principalmente aqueles que estão dentro da nossa casa são os primeiros a necessitar da nossa oração, do nosso exemplo, a nossa oferta, o nosso se gastar diante de Deus. Então vale a pena.
Vale a pena dobrar os joelhos e rezar por aqueles que estão em casa. Vale a pena apresentar a Deus até as crianças menores, de colo, recém-nascidos, estarem aqui, ao redor desse altar, fazendo uma vênia sem saber por que estão fazendo, só repetindo os nossos gestos. Vale a pena. Vale a pena porque essa obra não vai parar. E vale a pena porque Deus nos chama e Ele nos sonhou aqui, ao redor desse altar, nesse instituto, nesse caminho de santidade. E a vocês, jovens, Ele diz a mesma coisa. Vale a pena que vocês também possam dobrar os joelhos. E se vocês são os primeiros da casa de vocês a dobrarem os joelhos, louvado seja Deus pela vida de cada um. Que vocês possam se unir, que possamos nos unir em oração. Porque aquele que milita, aquele que reza, aquele que se dobra, aquele que se deixa transformar por Deus, não quebra a cara, não se arrepende, vale a pena. Então vamos, meus irmãos, nesse sábado, fazer desse sábado mais um sábado especial da nossa vida, porque nós somos adoradores. E o Senhor nos chama a adorá-lo nessa noite, nosso jeito, com as nossas palavras. Mas temos sentido na vida. Nós preferimos estar aqui, nos gastando, Senhor, vivendo essa realidade tão linda, tão maravilhosa. Então, do mesmo jeito que eu tive o meu encontro, o Rafael teve um encontro, muitos irmãos aqui tiveram o seu encontro. Que aqueles que desejam esse encontro se cheguem para Deus. Venham para o altar, o Senhor te espera. Que possamos rezar juntos, adorar juntos. Para que nossas famílias tenham realidades santas dentro das nossas casas. E possamos todos decidir por Deus, viver em Deus e caminhar aqui aos teus pés. É o Rei na nossa frente está, é feliz quem o adorar, é Jesus, o nosso mestre rei, bem aqui, tão perto se deixa encontrar, diante do Rei dos Reis, todos os joelhos se dobrará. Diante do Rei dos Reis, todos os joelhos se dobrará. Desde que a gente teve essa inspiração de unir o Ministério Jovem e o Grupo das Famílias, todos os sábados o Senhor falou muito ao nosso coração, nos deu promessa de que nossas famílias ainda viriam para cá conosco. Falo agora aos que vivem uma realidade de caminhada um pouco mais solitária, que tiveram experiência com Deus sozinhos e que caminham hoje em busca de trazer a família para perto. E a noite de hoje teve essa inspiração de que os casais já falaram a outros casais, os pais já falaram aos filhos, e agora ouvi os filhos falando aos pais. Quando a gente tem uma experiência com Deus, é como o Rafael falou. Primeiro que basta uma experiência e a gente não duvida mais de nada. Fica girando em torno daquele mesmo dia, daquele meio-dia das nossas vidas, na beira daquele poço em que a gente encontrou a Deus e Ele nos encontrou.
Toda vez que a gente fraqueja, a gente volta para aquele encontro e encontra o sentido de tudo. Mas quão difícil é a gente caminhar sozinho, voltar para casa, muitas vezes não ter com quem partilhar essa experiência em Deus. E muitos jovens vão experimentar um pouco dessa minha fala, de que muitas vezes a gente chega em casa a partir de uma experiência, de uma noite com Jesus, e qualquer sinal de humanidade que a gente demonstre em casa, a gente é julgado de que não estava na igreja e não ia ser santo. E às vezes a gente acaba sendo cada vez mais exigido. Parece que quando a gente decide ser de Deus, a gente começa cada vez mais a ser tentado a não ser de Deus. Porque nossos pais acabam esquecendo que ainda há um ser humano aqui que erra, que falha, que peca, que se arrepende. E é difícil caminhar quando a gente está só. Mas é aquele encontro à beira do poço, aquele meio-dia da nossa vida, que faz tudo fazer sentido. Porque é nesse altar que a gente encontra um amor incondicional, um amor verdadeiro, um amor que está sempre de braços abertos para nos acolher. E o Senhor vai fortalecendo cada vez mais a nossa caminhada, ao ponto de caminhar 1 ano, 2, 3, 4. E eu particularmente já caminho há 8 anos aqui. Sempre ouvi promessas, né, de que as famílias viriam, e vi muitas famílias sendo atraídas a esse altar. Vi chegar 1, 2, 3. E por muitas vezes a gente olha para a nossa vida e diz, quando vai chegar a minha vez? E às vezes a gente conhecendo o pai que tem, a mãe que tem, a gente diz assim, parece que é impossível isso acontecer. Mas o impossível para Deus é possível. Porque tantos impossíveis Ele fez realizar em nossa vida, que mais um não lhe custaria nada. Mas diante desse momento em que eles ainda não vêm, é que a gente vai provando nossa fidelidade, nossa filiação, daquele que permanece. Permanece na esperança de um dia enxergar essa promessa. E muitas vezes na nossa caminhada, o tempo vai passando e a gente já vai olhando para essas promessas com outros olhos. Começa um relacionamento, começa a pensar num casamento e começa a sonhar com a família que a gente vai construir nesse altar. Nas crianças que a gente vai trazer para perto de Jesus. E a gente vai vendo que graça que Deus nos dá de continuar essa história de uma forma diferente. De construir uma família na beira desse poço. E talvez o testemunho de Rafael seja o testemunho de nossos filhos no futuro, que olham para nós e dizem assim, a Sagrada Família esteve na minha casa, era a minha família doméstica, a igreja estava dentro do meu lar. Então Deus nos dá sempre chance de fazer o novo de novo, renovados por esse Espírito Santo de Deus, que faz nova todas as coisas, apegados ainda a essa promessa que há de se cumprir, mas na certeza de que na nossa vez a gente vai fazer diferente, e vai fazer diferente desde o início.
Senhor, eu vim de novo buscar tua amizade, mais perto ficar. Tu és incomparável, não há lugar no mundo onde eu possa encontrar a tua força e a tua beleza, a tua glória e a tua unção, a tua graça e a tua realeza. Aonde mais? Somente aqui em teu coração. Quero respirar nos ares da adoração. Quero mergulhar na tua grandeza. Quero renovar o meu amor por ti, ó Deus. Saber mais de ti, tornar-te amigo meu, ser intimamente teu. Senhor, eu vim de novo buscar tua amizade, mais perto ficar. Tu és incomparável, não há lugar no mundo onde eu possa encontrar a tua força e a tua beleza, a tua glória e a tua unção, a tua graça e a tua realeza. Aonde mais? Somente aqui em teu coração. Quero respirar nos ares da adoração. Quero mergulhar na tua grandeza. Quero renovar o meu amor por ti, ó Deus. Saber mais de ti, tornar-te amigo meu, ser intimamente teu. Quero respirar nos ares da adoração. Quero mergulhar na tua grandeza. Quero renovar o meu amor por ti, ó Deus. Saber mais de ti, tornar-te amigo meu, ser intimamente teu. Sabe, irmãos, como Deus é bom. E como é bom poder ter a oportunidade de, como diz a música, como diz todas as palavras que foram ditas aqui, desde Rafael, Anailda, Carol, de ter amizade com Deus. Me veio ao coração
a seguinte palavra, que está em João 15:15, que diz assim: já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o Senhor, o seu Senhor, mas chamei-vos amigos, pois vos dei a conhecer tudo o quanto ouvi de meu Pai. Por isso eu te agradeço, Senhor, por estarmos dentro desta dinâmica que eu gosto sempre de falar aqui. Aqui é um grupo de oração, um grupo de oração, onde em cada coração eu creio que o Teu Espírito percorre, suscita, nos ajuda a rezar, nos ajuda a conhecer a Tua vontade, nos ajuda a partir disso estar e querer viver mais perto de Ti, Jesus. E diante disso, muitas vezes na nossa humanidade, entendendo isso, Deus às vezes suscita também em nossos corações formas humanas de nos querer e de nos conduzir a se aproximar dEle. Me veio no coração essa reflexão que pensa assim: talvez hoje você até busque querer ser mais amigo de Deus, mas a sua humanidade normal entre nossa dificulta os pensamentos. E o que me veio ao coração é: eu acredito que cada um de nós aqui, os mais jovens principalmente, tem aquele amigo, aquele grande amigo, aquela pessoa com quem você consegue conversar coisas da sua vida, partilhar a vida. E muitas vezes em oração, na adoração, no rito, como a gente pode assim dizer, a gente sente uma certa dificuldade. Então, o Senhor hoje coloca nesses corações essa forma. Faça de conta não. Se lance a esse entendimento humano para se aproximar de Deus. Se coloque próximo dele, venha até aqui se for o caso, próximo, se ajoelhe. Tenha com ele uma conversa como de um grande amigo, o melhor amigo, porque ele assim o é. E a partir disso, cresça na sua intimidade com Deus, que ela já existe, mas o Senhor não cansa, o Senhor te quer por perto, e a amizade dele é a maior amizade que a gente pode ter na nossa vida. Então, Senhor, eu quero te agradecer por toda a inspiração, por tudo aquilo que de mim não veio, mas de ti veio, a mim, a meus irmãos, a fazer essa noite mais uma noite de cuidado, a fazer dessa noite uma noite de estar perto de ti e de cada dia mais, mesmo em nossas imperfeições, buscarmos estar aqui, pertinho, Jesus, pertinho de ti, Jesus. Obrigado, Jesus. Diante de ti
diante de ti. Vim para te louvar diante de ti. Quero me renovar diante de ti. Teu amor vai me curar. Te adorarei com todo o meu ser, Senhor. Te exaltarei com meu viver, pois só em ti, Jesus, tranquilo estarei. Te adorarei com todo o meu ser, ó meu Senhor. Te exaltarei com meu viver, pois só em ti, Jesus, tranquilo estarei. Eu queria chamar as pessoas que caminham sozinhos, como a Aninha testemunhou, que sempre rezam pela conversão de sua família, mas Deus te chamou primeiro a estar aqui aos pés dele, que viesse aqui ao altar para que a gente pudesse rezar por vocês. Queridos irmãos, Deus, na sua infinita sabedoria, não nos deixa escolher nossa família. Nós não escolhemos nossos pais, os nossos pais não nos escolhem. Nós não escolhemos nossos irmãos de sangue. Aqui a gente não escolhe nem os nossos irmãos espirituais. É um doce, um sutil sinal de Deus, de que nós devemos caminhar no caminho que Ele nos confiar, no lugar que Ele quiser que nós frutifiquemos. Deus nos faz como uma semente, faz da nossa vida familiar a terra em que essa semente é lançada e espera a nossa resposta, espera a resposta dos nossos familiares. Tudo a seu tempo. O que me vem ao coração para dizer nesse momento é que continuem
meus irmãos, fazendo o que é possível, fazendo a sua parte, rezando por aqueles que não conhecem ainda ao Senhor, rezando por você mesmo. Fazei aquilo que é possível para você e deixe o seu coração encontrar a paz do Senhor. Faça o que você pode, entregue a Ele o que não pode e viva um dia de cada vez. É assim que o Senhor nos pede, para que caminhemos junto com a nossa família. Eu testemunho que por alguns anos fui um peso a ser carregado espiritualmente pela minha família. Mas tudo a seu tempo encontrou o seu lugar, mas a seu tempo. Se fosse antes, se fosse depois, não teria dado certo, eu teria estragado tudo. Por isso que o Senhor diz que perseveremos, dando um passo de cada vez. O coração angustiado é um coração cuja fé foi corroída. Esse caminho deve ser feito com profunda paz interior. Se o seu coração está pesado por causa dessa situação, deixe o Senhor consolar o teu coração, reerguê-lo, enchê-lo do seu Santo Espírito. Porque pelas forças humanas nós não conseguimos, mas é pela graça que vem de Deus. Então, Senhor, eu te entrego de um modo todo especial nesse momento os corações dos meus irmãos que estão aqui, Senhor, em torno desse altar. Sementes que o Senhor lançou nas famílias, Senhor, que eles possuem, que eles convivem. O Senhor, por amor, Senhor, os lançou nessas famílias. Então eu vos peço, Senhor, rega essa semente, Jesus. Dai a graça dessa semente, Senhor, morrer, para que ela se transforme numa árvore cheia de frutos. Toca, Senhor, o coração daqueles familiares, Senhor, que ainda não te conhecem, em especial dos pais, dos homens, Senhor, dos cabeças dessas famílias. Envia um anjo, Senhor, nesse momento até essas casas. Toca os corações, Jesus, pela tua infinita misericórdia. Bate a porta mais uma vez. Dai a eles, Senhor, a graça de ver o que não veem, de terem noções espirituais, Senhor, daquilo que acontece em suas famílias. Dai a eles, Senhor, e o Senhor sabe a forma de cada um. Consciência, Pai, que eles são responsáveis pela sua família espiritual e sanguínea. Que a palavra deles tenha autoridade dentro de casa, Senhor. Então, em teu nome eu vos peço, cancela, Senhor, todas as maldições que foram lançadas sobre os meus irmãos por causa do teu nome, Jesus. Toda palavra maldita que foi dito, assim que eles chegaram em casa, de missas que foram, de adorações, de momentos de oração, de reuniões de ministérios, Senhor. Cancela, Senhor, toda palavra que foi dita pelas mães, desde a gestação, Jesus, onde muitas vezes não entendiam muito bem essa mudança de vida que se transformava, que acontecia em si, o corpo que mudava, a cabeça que parecia diferente, Jesus. Cancela, Senhor, todas essas maldições que foram lançadas desde o ventre materno até o dia de hoje. Faz nova todas as coisas, Senhor, dentro desses lares, dessas casas. Faz com que os irmãos, Senhor, tenham
um amor fraterno um pelo outro. O mundo muitas vezes nos engana, queridos irmãos, sutilmente, de que irmãos devem viver em pé de guerra, caçoando um do outro, atrapalhando a vida do outro, sendo chato um com o outro. Jesus dá o amor fraterno, Senhor, a esses corações. E enfim, Senhor, une essas pessoas em uma só família, Senhor, em uma união espiritual. Que essa família, Senhor, não ande dispersa, mas unida. Que essas almas possam, Senhor, sentir nesse momento essa união. Os que estão aqui e os que não estão. O Senhor não conhece fronteiras, Jesus, então vai em cada lar. Vai em cada lar físico, vai em cada lar interior, Senhor, vai em cada coração. Refaz, Senhor, as maldições em bênçãos. Dai a graça do perdão, Senhor, entre os entes familiares. Eu sei que os meus irmãos, Senhor, aqui em torno desse altar, te pedem forças para perdoar, para ressignificar acontecimentos, para ter paciência. Te pedem para entender algumas coisas que não entendem. Vem em nosso auxílio, Senhor. Que essas famílias reencontrem o caminho da união espiritual em Ti. Cantemos. Há um lugar que atrai meu coração e faz meus pés mudarem sempre a direção. Se ali estou, me lanço, me derrame adoração na sala do trono. Ali eu sei, fortalecido estou, e ao descer do monte agraciado eu vou. o santo altar, a realeza, a presença do Senhor me levam a ir além. Eu vou, e quem me pedirá se ao meu lado está o autor da minha fé? Eu vou, a força Ele me dá, coragem pra enfrentar o que vier. Eu vou, e crendo levarei a salvação aos meus, a minha família. E já não importa o grau a que eu cheguei, eu vou seguir decididamente, amado Rei. Ali eu sei, fortalecido estou, e ao descer do monte agraciado eu vou. O santo altar, a realeza, a presença do Senhor me levam a ir além. Eu vou, e quem me pedirá se ao meu lado está o autor da minha
Essa música ela vai falar da decisão que tomamos por Deus. Da decisão de seguir firme no caminho que Ele tem para nós. Da decisão de amar mesmo quando dói. Da decisão de ser exemplo apesar da humanidade. Apesar do julgamento. Basta decidir-se pelo amor. A partir do momento que nós decidimos pelo amor, tudo em nossa vida se transforma. E decidindo-se pelo amor verdadeiramente, não transforma apenas a pessoa que vem aqui no Instituto Beneditino em Adoração. Transforma a pessoa que você é dentro da sua casa. Transforma a samaritana que chega para os outros e, se Deus quiser, um dia esses outros podem olhar para ela e falar: já não é mais pelo teu testemunho que vamos lá olhá-lo, mas porque vimos com os nossos próprios olhos e porque nós mesmos testemunhamos esse amor. O primeiro passo é decidir por esse amor em todos os momentos, mesmo quando dói. Mesmo quando a dor de perdoar parece ser maior, eu te garanto, o amor é maior. Por isso nós vamos cantar, nós vamos proclamar com essa canção que nós decidimos, apesar de todas as coisas, Senhor, nós decidimos pelo Teu amor, eternamente. A minha fé não está na pele, no sentir. A minha fé está na decisão, no saber do coração que se curou quando olhou para Ele que me viu e foi além, que me libertou de tanto mal que eu nem via mais. A minha fé não está na pele, no sentir. A minha fé está na decisão, no saber, no coração que se curou quando olhou para Ele que me viu e foi além, que me libertou de tanto mal que eu nem via mais. Meu coração ferido encontrou a cura. A cura era um homem, a cura era alguém. Meu coração ferido encontrou a cura. A cura era um homem, a cura era alguém. Jesus.
decisão, eu decidi ficar aqui até o fim. Não importa o medo, o sonho, a dor, a cruz, eu não fugirei. Se Ele é a cura, eu não voltarei. Eu não voltarei. Sabe, meus irmãos, enquanto as orações se encaminhavam, eu vinha na minha mente a presença muito forte de Nossa Senhora, que foi um exemplo de mãe, de perseverança, que entregou tudo, que mesmo na dor, ela não arredou o pé. Mesmo na dor, ela permaneceu e foi fiel. E me veio muito a palavra presença. Na dor que muitos podem estar sentindo, não arredem o pé, permaneçam, fiquem até o fim. Mesmo não sabendo se comunicar verbalmente, que até estudos falam, né, que 93% da comunicação nossa, ela é não verbal, né? Então, mesmo no silêncio, na dor, que nós possamos permanecer firmes e fiéis, assim como Nossa Senhora foi. Ela vem muito forte na minha mente como uma presença que está aqui no meio de nós, né? E nos pedindo para perseverarmos, pedindo para ficar e ser o exemplo, assim como Rafael falou, seu exemplo aqui dentro e também lá fora, seu exemplo não com palavras, mas simplesmente com a presença, simplesmente com aquilo que você é, ser de Deus, simplesmente ser de Deus. É isso que vem muito forte no meu coração agora. Sejamos de Deus, apesar de tudo, apesar da dor, do sofrimento, que vem muitas vezes nos atrapalhar, turvar a nossa mente, né? Mas que Nossa Senhora nos ajude e nos mantenha no caminho do céu. A minha fé não está na pele, no sentir. A minha fé está na decisão, no saber do coração que se curou quando olhou pra Ele, que me viu e foi além, que me libertou de tanto mal que eu nem via mais. Meu coração ferido encontrou a cura. A cura era um homem, a cura era alguém. Meu coração ferido encontrou a cura. A cura era um homem, a cura era alguém.
E eu queria terminar a noite de hoje, que o Senhor coloca muito forte no meu coração, que voltamos à essência. A essência de ser um grupo de oração. Um grupo de oração de intercessão que reza pelas nossas famílias. Obrigada, Senhor. Nós começamos a noite pelas palavras de Fernanda, pela ministração de Fernanda, dizendo quanto nós temos que agradecer a Deus. E por estarmos aqui, por sermos acolhidos, por transbordar esse amor de Deus por nós. Obrigada, Senhor, por essa noite, por mais um sábado. Um sábado que podemos estar aqui próximos de Ti. Um sábado que o Senhor vem, o Senhor cuida de nós, o Senhor vem com as suas revelações, nos colocando no trilho, nutrindo a nossa fé, renovando as nossas forças. Obrigada, Senhor. Também quero agradecer por cada lágrima derramada nesse altar, por cada dor oferecida nesse altar e por cada nome lembrado em nossas orações. Obrigada, Senhor. Obrigada porque o Senhor nos faz perseverantes, porque o Senhor lembra que a Tua mãe caminha conosco. Obrigada, mãezinha, pela Tua intercessão. E eu acredito, Mãe, que pelas Tuas mãos nós vamos ver milagres nas nossas vidas, milagres acontecendo onde o impossível, e somente o impossível pode acontecer. Obrigada pela vida de cada irmão e irmã que aqui veio. E porque nós nos unimos em um só coração em intercessão nessa noite. Nós agradecemos pela vida dos missionários que estão fora de casa, em Catolé do Rocha, em Mantena. Mas nós, os missionários que ficamos em casa, cuidando dessa casa, levantando o grupo, partilhando a vida. Obrigada, Senhor, porque cada um está onde deve estar. Graças e louvores sejam dados a todo momento. Ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores sejam dados a todo momento. Ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores sejam dados a todo momento. Ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Obrigado, Senhor. Obrigado por tudo. Obrigado pelo que temos um pouco mais de consciência. Obrigado por aquilo que ainda não temos. Eis-nos aqui, Senhor, aos Teus pés, mais uma noite. Obrigado, Senhor Jesus. Obrigado. Por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Obrigado pelas nossas famílias. Te agradeço, meu Senhor. Obrigado pelos nossos pais, Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Obrigado pelos nossos filhos. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço, eu te agradeço, te agradeço. Jesus agora retornará ao tabernáculo.
e nós retornaremos às nossas casas, às nossas famílias, aonde Ele nos semeou, abastecidos, cheios do Espírito Santo. Agora vamos anunciar, vamos adorar e servir com alegria, aonde o Senhor deseja que nós estejamos. Tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tudo